Abram comigo a palavra de Deus em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, versos de 1 a 5 e de 12 a 14. Ezequiel 37, versos de 1 a 5 e em seguida versos de 12 a 14. Assim diz a santa e bendita palavra de Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Versos de 12 a 14. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Esperança no cemitério. Esperança no cemitério, esse é o nosso tema. Deus amado, Deus santo, neste momento desejamos ouvir unicamente a tua voz. Estamos sedentos por ouvirmos ou ouvir a tua voz. Assim sendo, meu Deus, que tu venhas falar conosco, em o nome de Jesus, amém e amém. Esperança no cemitério. Eu penso que todos vocês sabem que cemitério é lugar de desesperança, é lugar de dor, de lágrimas. Eu penso que todos vocês sabem que cemitério é o endereço dos mortos, posto que são nos cemitérios que os corpos são sepultados. O nosso tema é esperança no cemitério. Isto porque, meus irmãos e minhas irmãs, o capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel é o convite para se ter esperança nos cemitérios existenciais, onde tudo é sepultado, onde a esperança é sepultada, onde o amor é sepultado, onde a simpatia para com o próximo é sepultada, onde a solidariedade é sepultada, onde a liberdade é sepultada. Isso por algumas razões que eu passo a apresentar a vocês. Presta atenção. Primeira razão é por ser Ezequiel 37 uma visão do profeta Ezequiel dada por Deus acerca da realidade histórica que envolvia Israel. É o que destaca os versos de 12 a 14. Vocês sabem que o reino de Israel foi dividido no ano 931 a.C., por causa do aumento dos impostos promulgado por Roboão,
Vocês sabem que no ano 722, a Assíria invadiu o reino do norte, já que com a divisão do reino de Israel em 931 a.C., dois reinos passaram a existir: Reino do Sul e Reino do Norte. Reino do Sul com a capital em Jerusalém, Reino do Norte com a capital em Samaria. Assim, volto a ressaltar que em 722 a Síria invadiu o Reino do Norte, promovendo um terror, promovendo pavor. Muita gente foi morta, capital saqueada. Vocês sabem também que em 597 a.C., o Reino do Sul foi invadido pelos babilônios. Muita morte, muita dor, muito sangue derramado e muitos conduzidos ao cativeiro na Babilônia, que durou 70 anos. Os versos de 12 a 14 do capítulo 37 do livro de Ezequiel possuem em síntese a seguinte mensagem: Deus pode restabelecer este povo que está vivendo nessa situação. Que situação de divisão, de escravidão, de angústia, de dor. Vejam o que diz aí, os versos de 12 a 14: portanto, profetiza e diz-lhes a este povo que está vivendo, como eu acabei de ressaltar: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Eu vos arrancarei do cativeiro. Verso 13: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis e vos estabelecereis na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. O que está por detrás, ou o que subjaz essas palavras dos versos de 12 a 14? É a promessa de que o povo haveria de ser restabelecido, de que a angústia do cativeiro haveria de ser arrancada da alma deste povo. Ezequiel 37 é o convite para se ter esperança nos cemitérios da existência, onde tudo é sepultado. Segunda razão, porque Ezequiel 37 mostra Deus injetando esperança no coração de Ezequiel. Versos de 3 a 5. Então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Deus está dizendo a Ezequiel: tem esperança. Ezequiel estava sem esperança, sonhos, esperança sepultada. Havia um sepultamento da esperança, do restabelecimento do povo que estava no cativeiro. Deus então, por meio do seu Espírito, diz: Ezequiel, há de surgir um tempo onde esse povo há de ser arrancado dessa situação de escravidão, de amarguez existencial. Terceira razão de ser o capítulo 37 de Ezequiel, o convite para se ter esperança nos cemitérios existenciais, onde tudo é sepultado. Ezequiel 37 expõe que o milagre da revivificação vem de Deus, do reestabelecimento vem de Deus. É o que destaca os versos 5 e 12. Se não, notem aí, versos 5 e 12: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Verso 12: portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. O milagre do restabelecimento vem de Deus. O milagre de arrancar pessoas das sepulturas existenciais ou espirituais vem de Deus. O milagre da reesperança, o milagre da possibilidade da reconquista, o milagre de arrancar
de quem quer que seja, o pessimismo, a angústia, a dor, a desesperança, vem de Deus. Considerando isto, eu passo a apresentar a vocês o intento de Deus no capítulo 37, que é de restabelecer a esperança em seu profeta, isto é, Ezequiel. Apresentando 3 coisas. Primeira, temos Deus conscientizando, considerando o que eu disse há pouco, Ezequiel acerca da situação de seu povo da casa de Israel, versos 1, 2 e 11. A primeira coisa que Deus faz, tendo em vista o desígnio de dizer a Ezequiel, tenha esperança, tenha convicção, há de acontecer o restabelecimento, há de acontecer o milagre da saída do cativeiro, é mostrando a Ezequiel a real situação do seu povo, isto é, da casa de Israel. O verso 1 destaca um envolvimento estático. Ezequiel repousou-se em Deus e Deus manifestou a Ezequiel a visão da situação do povo de Deus. Deus pega Ezequiel, Deus envolve Ezequiel. É uma experiência estática, de paralisação, de estagnação, e Deus vai mostrando a Ezequiel a situação da casa de Israel na Babilônia. Os versos 1, parte B, 2 e 11 evidenciam como o povo estava num vale de ossos secos. Verso 1, parte B e 2. O povo estava num vale de ossos secos, um grande cemitério desorganizado, onde tudo estava sendo sepultado. Liberdade sepultada, esperança sepultada, esperança seca, como osso seco. Vejam aí o verso 1, parte B. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Deus está tentando dizer o seguinte: essa é a realidade do povo da casa de Israel. O que isso significa? Ausência de vida. O povo estava sem entusiasmo. Haviam desistido da vida, pois não acreditavam mais. Não havia mais esperança. Irmãos, nós precisamos, crendo-nos na palavra de Deus, termos esperança em meio aos cemitérios existenciais. Tem muita gente com sonhos sepultados. Tem muita gente com os relacionamentos intrafamiliares sepultados. Tem muita gente com casamento à beira do sepulcro. Tem muita gente com a vida emocional, psíquica à beira do sepulcro. O povo estava em um cemitério. Ausência de vida, de entusiasmo. Desvanecidos, apagados, sem cor, sem pele, eram ossos sequíssimos, ausência de dignidade, ideia pessimista que estavam exterminados, acabados, é o que destaca o verso 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Acabou. A Babilônia, o cativeiro, é o nosso último endereço. É o nosso último endereço. Acabou. Estavam desvanecidos. Vejam que Deus mostra a Ezequiel a real situação do povo. Uma realidade de sequidão, de campo inóspito, onde nada brota, onde nada nasce, onde nada surge. Às vezes, irmãos, muitos de nós passamos a viver como que num cemitério existencial. As coisas não surgem, nada passa a transitar, nada passa a surgir, nada passa a acontecer.
E quantos, às vezes, propalamos estas palavras, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Reconhecer a nossa situação existencial. Deus, então, tem um propósito, tendo em vista o propósito maior de confortar o coração do profeta Ezequiel. Mostra ao mesmo a real situação do povo. Em segundo lugar, temos a percepção de Ezequiel de que só Deus, segundo a sua vontade, pode tirar mortos dos sepulcros, trazendo-os à vida. Primeiro, Deus mostra a realidade do povo. Essa é a realidade de sequidão, de desesperança, de cativeiro, de ausência de liberdade, de fracasso existencial. Pensando em cada um individualmente e na nação de Israel. Por conseguinte, Deus diz a Ezequiel: só eu posso, você tem que ter essa percepção, arrancar este povo dessa situação de miserabilidade. É o que destaca o verso 2. Se não, vejam aí. E me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, estavam sequíssimos. Verso 13. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor teu Deus, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Não há como existir vida no cemitério existencial que está envolvendo alguém sem que o Espírito Santo venha soprar. A vida só surge nos cemitérios existenciais e espirituais quando o Espírito Santo sopra. Não há como alguém nascer de novo, não há como alguém ser restabelecido diante de Deus, não há como alguém passar e viver na existência, alguém que viveu ou está vivendo em um cemitério existencial espiritual, sem ter tido a experiência do sopro do Espírito Santo em sua existência. Vocês sabem que em um momento Jesus conversou com um homem chamado Nicodemos. Foi uma conversa onde Jesus ressaltou que é impossível alguém nascer de novo se não for por meio do Espírito Santo. E vocês sabem que Jesus disse na mesma conversa que o Espírito Santo sopra onde quer, é como o vento, não é manipulável. O Espírito Santo de Deus reestabelece vidas, reestrutura vidas. Quantas pessoas eu conheço, você conhece, que estavam vivendo em sepulcros existenciais por conta da condição espiritual de morte, de descomunhão com Deus, que teve um encontro com o Espírito Santo, que foi mudada, submetida à metamorfose que nós chamamos de regeneração, promovida pelo Espírito Santo, e a vida foi mudada radicalmente, abruptamente. Gente que vivia em sepulcros, gente que vivia com a vida restrita a pocilgas existenciais, que hoje cultua a Deus. Eu digo a você, meu irmão e minha irmã, confie no milagre do restabelecimento. Deus pode soprar em sua casa. Deus pode soprar em seu negócio. É certo que nós podemos enfatizar que esse texto comunica que não há como uma pessoa nascer de novo sem a ação do Espírito Santo agindo por meio da palavra em seu coração. Mas também é certo que nós podemos
considerando o contexto histórico do capítulo 37, dizer que Deus pode restabelecer as questões que fazem parte da nossa vida existencial, na vida, na existência, como casamento e tantas outras coisas. O povo estava num cativeiro, o povo estava sofrendo, e a palavra é endereçada a esse povo com o propósito de dizer: Deus vai restabelecer, o povo vai ter liberdade, o povo vai poder transitar sem que haja um soldado babilônio diante de si, com chicote na mão ou com espada na mão, pressionando. Deus vai arrancar esse povo dessa condição de miserabilidade, de dor, de angústia. Sonhe, tem esperança. Terceiro e último lugar, nós podemos, irmãos, entender que Ezequiel passa a ter confiança na palavra de Deus, é o que destaca o verso 7. Deus vai mostrando a Ezequiel e Ezequiel confia na palavra de Deus. Deus diz o seguinte: vai existir o restabelecimento. Verso 6, vejam aí: porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O que significa por tendões sobre vós? Os músculos só são inseridos nos ossos graças aos tendões. Músculo é sinal de força. Deus está dizendo: eu vou por força da fraqueza. Ezequiel passa a confiar nessa palavra. Deus está dizendo: eu vou por força da fraqueza. Os músculos vão ser estabelecidos, o povo vai começar a caminhar, a andar. O que significa farei crescer carne sobre vós? A carne une todos os pedaços existentes no corpo. Deus está dizendo: eu vou unir o que se dividiu. Lembra, o reino foi dividido em 931. Deus está dizendo: eu vou unir a casa de Israel que foi dividida. Eu vou restabelecer a comunhão, eu vou restabelecer a harmonia. O que significa sobre vós estenderei pele? A pele protege o corpo das agressões externas. É uma grande capa de proteção. Deus está dizendo: eu vou proteger dos inimigos, vou salvar, arrancar das mãos dos inimigos do cativeiro, que se iniciou em 597 a.C. Deus está dizendo: eu vou pôr tendões, eu vou pôr carne, eu vou pôr pele. Deus está dizendo: eu vou fazer o serviço completo, vai ser integral. Meus irmãos, nós temos que confiar que Deus pode nos mover nas situações mais difíceis na nossa existência. O que significa porém em vós o espírito e vivereis? Significa vida, fôlego, ânimo, disposição, recomeço, novo rumo. O povo que estava sem esperança, Deus está dizendo: esse povo vai voltar a ter esperança. Esse povo vai ter uma nova perspectiva de vida. Quando há confiança na palavra de Deus, o Espírito Santo trabalha no coração, promovendo uma transformação que tem a ver com mudança de comportamento, com mudança de perspectiva, com trânsito na existência, cativo à mentalidade do Evangelho. A cena seguinte, a partir do verso 7, depois que Ezequiel confia na palavra de Deus, é do recomeço, firmado na palavra de Deus, e não nos costumes pagãos. Destacam-se o som, o ruído do começo, ou do recomeço. Verso 7, então profetizei, segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. O sinal, a evidência de que um novo momento estava surgindo, uma nova cena. E a gente percebe, quando a gente confia na palavra de Deus, Deus agindo, Deus evidenciando o recomeço, a mudança. Deus está dizendo a Ezequiel, a mim, a você, a nós: confiem em minha palavra.
eu transformo, eu mudo realidades. Não há nada perdido, não há nada impossível para o que crê em Deus e sua palavra. Talvez você está vivendo, meu irmão e minha irmã, uma situação de extrema dificuldade dentro da sua casa. E o que você tem ouvido é: não tem mais jeito, foi sepultado, já se tornou a carne robusta, em osso seco. Confie na palavra de Deus, que é a palavra do restabelecimento, que é a palavra do recomeço, que é a palavra da reorganização, que é a palavra da reconstrução. Nós precisamos viver neste mundo cativos à confiança de que as promessas de Deus não falham com relação a nós. Ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, ideia de unidade no caos. O que estava dividido, o que estava distante, Deus está dizendo: vai ser unido, vai ser ajuntado, vai ser reposto, cada osso ao seu osso. Destaca o verso 7, ideia de respeito à individualidade no caos, as diferenças. Deus trabalha em cada um individualmente. Deus age dentro da nossa família, às vezes de modo distinto, operando mudanças das mais variadas, cujo propósito principal é restabelecer, é fazer com que a harmonia e a consciência, a partir da sensibilidade posta pelo Espírito Santo, seja vista em nossa vida, em nossa casa, em nossa existência. Nós precisamos, em nome de Jesus, entender isto. Tendões, verso 8. Olhei e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Ideia de mobilidade, de quem vai viver livre, sem opressão, ou sem a opressão escravocrata do inimigo. Esse povo que está cativo vai se tornar livre. E por fim, espírito que vem sobre os quatro ventos, assoprado sobre os mortos. A pessoa de pé firme diante de Deus, com a capacidade de fazer a vontade de Deus. Verso 13, liberdade. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Vocês vão receber a capacidade de viver de acordo com a minha palavra. A razão de tudo isso foi a desobediência, vocês sabem. A razão da divisão do reino em 931, a razão da invasão dos assírios em 722, a razão da invasão dos babilônios em 597. Pecado. Deus está dizendo: eu vou restabelecer tudo, eu vou arrancar vocês da sepultura. Vocês vão voltar ao estado que eu desejo, de fidelidade e obediência. Deus faz isto. Deus arranca pessoas da sepultura, Deus arranca pessoas dos sepulcros, Deus muda vidas, Deus transforma vidas, Deus conserta o que hoje está perdido, Deus muda, meus irmãos. A volta à terra de Israel, verso 12, parte B ao 14. Em 538 a.C., Ciro, rei da Pérsia, derrota os babilônios e decreta a volta dos exilados a Israel. A profecia foi cumprida. Nós devemos confiar na palavra de Deus, que diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Está ruim hoje, amanhã pode ficar melhor. Sua esperança foi sepultada, seus sonhos estão sepultados. Confie na palavra de Deus, palavra do restabelecimento. Confie na palavra de Deus. Eu concluo esta mensagem dizendo a você, meu irmão e minha irmã, é impossível vivermos neste mundo sem nos apoiarmos no poder de Deus, na palavra de Deus.
A esperança para quem crê em Deus, em sua palavra, ante aos cemitérios existenciais, ante a um terreno de sepultamento de esperança e de sonhos. Eu quero te convidar a ajoelhar comigo e aclamar a Deus por uma transformação, por um despertamento espiritual. Esse texto é muito pregado em conferências, eventos sobre avivamento. E tem tudo a ver com reavivamento, com avivamento, com despertamento espiritual. Vocês sabem que Deus soprou em diversos países, como a Inglaterra em 1739, usando homens como John Wesley, Charles Wesley, George Whitefield, eu já disse aqui reiteradas vezes. Vocês sabem que Deus soprou bem antes, no século XVI, em 31 de outubro de 1517, usando homens como Lutero e, por conseguinte, como Calvino e tantos outros. E Deus tem soprado, e tem soprado, e tem soprado, e quando o negócio está indo de mal a pior, o vento vem, o vento do Espírito, a igreja é restabelecida, e um gigante, e um exército de Deus começa a transitar pelas ruas, propalando o santo e bendito Evangelho. Por essa razão, eu te convido, neste momento, a ajoelhar comigo e a clamarmos juntos, para que Deus venha firmar os nossos passos, para que Deus venha colocar em nós essa convicção, essa certeza. Vamos nos ajoelhar e vamos conversar com Deus. Deus amado, Deus santo, é certo que em todo momento necessitamos do Senhor agindo em nós e por meio de nós. Eis a tua igreja ajoelhada diante do Senhor, clamando para que o Senhor venha agir como o Senhor tem agido com poder. Ó Deus, restabeleça o que está precisando ser restabelecido. Ó Deus, reúna o que está perdido, estabeleça o reencontro, visite a casa de cada irmão, de cada irmã neste momento que está precisando do sopro, da intervenção do Espírito. Sopra, sopra, Espírito Santo. Nós precisamos entender que é o Senhor que nos capacita, que é o Senhor que nos dinamiza, que é o Senhor que age em nós. Por essa razão, nós estamos aqui na condição de servos e servas diante do Senhor, ajoelhados, curvados, fisicamente, subjetivamente, para que o Senhor venha agir, Deus, em nome de Jesus. Nós confiamos em Tua palavra. Nós confiamos em Tua palavra. Sopra, sopra. Ó Espírito Santo, haja, haja, em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis levantar-vos, irmãos e irmãs. Ponham-se de pé. Recebam a bênção, chamada bênção dos apóstolos. Meu irmão e minha irmã, que Deus